Como sei qual é o conteúdo da banca VUNESP? Isso aí, Gabi, muito estudo, muito treino. Isso é uma coisa assim. Débora, é divulgado? Não, isso é estudo. Tá? Eu trabalho com a banca VUNESP há aproximadamente 15 anos, né? Estudando, me especializando nessa banca. Existe a rotatividade, existe ali o ciclo de provas, tem ano que isso muda. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você... eu olhar para a prova e bato o olho. Só que aqui no canal, aqui no perfil, eu coloco muito isso para vocês. Então, depois, se você não me segue aqui no Instagram, que está no YouTube, né? Se você não me segue, depois dá uma olhada, dá uma sapeada no Instagram, que você vai pegar muitos conteúdos que eu já coloquei que é conteúdo base. Beleza? Então, aqui no perfil eu divulgo bastante. Tem vídeo, tem post, onde eu coloco bastante coisa sobre o conteúdo base da banca. Quais assuntos você acha que devo priorizar para as questões dissertativas do Einstein? Nossa, Beatriz, isso aí é uma agulha no palheiro, tá? Existem algumas características, algumas coisas muito pontuais que você precisa priorizar, mas não tem como te falar que foca em tal coisa. Existe um estudo de possibilidades. Então, o que a gente faz dentro aqui da mentoria para os alunos, tá? Existe um estudo de possibilidades. Quais são as possibilidades dentro do contexto de Einstein, do grau de complexidade do Einstein, que pode aparecer em química? Então, assim, tem conteúdo que é óbvio, que não vai aparecer na questão dissertativa. Não vai. Por quê? Porque é muito fácil, entende? E o Einstein quer selecionar ali, de forma muito clara e objetiva, os melhores. Então, não vai ser aquele conteúdo. Então, existe todo um estudo por trás disso para a gente pensar o que é possível de química para as provas do Einstein. Dissertativa. Tem as questões objetivas e as questões dissertativas. Olha que interessante, isso que é bacana, né? Tem conteúdos que são típicos de prova objetiva. Tem conteúdo que são típicos de prova dissertativa. Então, tem todo um estudo. Então, não tem como falar para você, estuda esse que é possível. Não, tem todas as possibilidades. E mais do que você saber quais são essas possibilidades, você precisa entender uma coisa. Não é o que, é como. A pergunta é outra. Então, o que vai cair? Pode cair qualquer coisa que está dentro da grade curricular que é tendencioso para o Einstein. Como vai cair? São duas perguntas extremamente importantes, ok? Então, não tem como te dar aqui quais são os tópicos. Não, existe todo um estudo de tendências para essas e é uma coisa assim que a gente ficaria aqui horas para mostrar, certo? A Carol perguntou aqui se a diferença de preparação para Santa Casa e Einstein é diferente. Com certeza. Até porque o foco de seleção é outro, né? Prova do Einstein é uma prova direta. Você bate o olho na questão, você sabe o que é para fazer. Prova da Santa Casa não é tão objetiva e tão direta assim. São particularidades. E critério de correção. Einstein considera uma coisa, Santa Casa considera outra, tem as particularidades sim. Beleza? Olha só, gente, uma coisa... quais são os conteúdos específicos de cada prova? Esse conteúdo específico não é tão simples assim. Débora, você entrega esse conteúdo específico? Entrega. Dentro da mentoria, os alunos têm. Aqui no nosso perfil, eu coloco muitas coisas para vocês que são conteúdos que são gerais da banca VUNESP, tá? Conteúdo específico. Débora, onde eu encontro o conteúdo específico da faculdade tal, da prova dissertativa ou da prova objetiva? Gente, isso só dentro da mentoria, certo? Só para os alunos. Mas aqui, conteúdo base da banca, você encontra nesse canal? Encontra, certo? Eu falo com bastante frequência. Felipe colocou aqui, o que priorizar nessa reta final para a prova da Santa Casa? Felipe, a dica é a mesma para a Santa Casa, para o Einstein, para a Unifesp, para a FAMERP, ou para qualquer outra prova que a VUNESP prepara, a dica é a mesma para a reta final. Domine conteúdo base. Primeira coisa, domine conteúdo base. Garanta que você não vai errar nenhuma questão de conteúdo base que a banca prepara. Essa é a primeira coisa. Segundo, faça muitos exercícios de fixação de acordo com o critério de correção, com o grau de complexidade, com âncora e com o comando da prova que você vai fazer. Terceiro, muitos simulados. Você precisa, nessa reta final, fazer o quê? Lapidar. O que é lapidar? Vou fazer um simulado da Santa Casa. Vou dar o exemplo aqui do Felipe, porque ele comentou aqui da Santa Casa. Vou fazer um simulado da Santa Casa, ok? Beleza, fiz o simulado. O que é a lapidação? A minha prova dissertativa está dentro do critério? Seria aceita a minha resposta completa? Eu vou perder ponto se eu escrever de jeito A, do jeito B? Se eu escrever A ou B? Isso é lapidação. Eu errei uma questão de entalpia. Por que eu errei?
Qual era o comando que tinha nessa questão que eu não peguei? Qual era o conceito que tinha por trás dessa questão que eu não peguei? Ou então, o porquê que eu tive dúvida entre A e B? Isso é lapidar. É lapidar o seu conhecimento para que realmente você consiga chegar no dia da prova e se dar muito bem no vestibular. Tudo bem? E o que é importante você entender? Que a reta final, é assim, às vezes a gente fica esperando aqui uma coisa, em que sentido? Eu quero saber o que eu faço, quais são os exercícios que eu vou fazer nessa reta final que vão me levar para a aprovação. Não é tão simples assim, medicina, certo? Para eu conseguir essa aprovação num curso como esse, nas faculdades concorridas, eu preciso mais do que alguns exercícios na reta final. Eu preciso preencher alguns degraus. Então, não adianta eu subir no terceiro degrau se eu ainda não preenchi o primeiro e o segundo. É importante vocês entenderem isso, tá? Porque às vezes a gente fica querendo pular etapas e, infelizmente, vai fazer a gente ficar patinando, patinando e não sair do lugar. Então, antes de se preocupar com a etapa 3, se preocupe com a base. Antes de se preocupar com o telhado da casa, se preocupe com a fundação, porque não adianta ter telhado e cair. Então, é muito importante a gente pensar, se preparar para esse, né, para esse momento, para essa base. Porque, olha só, vamos supor que tem uma questão de estequiometria. Só que a letra A é teórica. A letra A é teórica. E ele está falando de inox. E eu perco isso. Eu não consigo fazer. Olha só. A questão é uma questão simples e você acabou perdendo a questão. Por quê? Simplesmente porque você errou o conteúdo base. Certo? Então, é importante a gente se preocupar com isso. Tudo bem? Deu para entender?